E o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a postar na rede social X. O retorno ao antigo Twitter, depois de 2 anos, ocorreu assim que ele foi fichado nesta quinta-feira pela polícia da Geórgia, sob a acusação de uma suposta tentativa de fraude nas eleições de 2020. Trump postou uma imagem de sua fotografia como réu e escreveu: interferência eleitoral e nunca se renda. Em menos de 1 hora, a publicação já colecionava mais de 280 mil curtidas e 35 mil comentários. Ana Paula Henke, eu sei que você abriu uma live na madrugada aqui no Brasil, né? Tarde da noite nos Estados Unidos, para explicar esse caso de Donald Trump, que é o principal nome do Partido Republicano na corrida para a Casa Branca em 2024. Abri, Paula, abri porque eu precisava deixar algumas explicações, né, para a nossa audiência dessa volta, né, triunfal. Né? Ele fez do limão aí da perseguição política de procuradores, ativistas, militantes que são aí que são alimentados com dinheiro de fundações de George Soros aqui nos Estados Unidos. E ele foi ao Twitter depois de 2 anos, depois de ter sido banido do Twitter, aí o Elon Musk comprou o Twitter, que agora se chama X. Muitos achavam que ele voltaria depois dessa compra, ele não voltou, e ontem desse monte de limão, esses vários, ele fez uma limonada e já arrecadou, em menos de 24 horas, mais de 3 milhões de dólares. Se a gente for olhar, existe essa perseguição, essa similaridade com o Brasil, né? A diferença, Paula, é que aqui nos Estados Unidos não existe um TSE que torne um candidato inelegível. Donald Trump tem 4 indiciamentos, ontem teve que ir até a Geórgia, fez, né, a foto ali, o famoso mugshot, que é aquela foto que você é fichado, depois pagou fiança de $200 mil, saiu e imediatamente já começou a monetizar em cima disso. Essa imagem viralizou, a esquerda americana estava eufórica, querendo usar essa imagem de maneira, né, pejorativa, só que ela viralizou de maneira positiva para o Donald Trump. Ele está arrecadando milhões de dólares. Eu acabei de checar aqui que o tweet dele já tem quase 191 milhões de visualizações, quase 192 milhões de visualizações. 191,6. Ou seja, o homem é uma máquina de saber aproveitar as oportunidades. Ele que está 40, em algumas pesquisas, 50 pontos na frente do Ron DeSantis, que é o governador da Califórnia, que quer também a vaga para concorrer a presidente dos Estados Unidos no ano que vem, nas primárias dos republicanos. Mas, Paula, quanto mais batem, agora ele está pedindo um 5º indiciamento, porque ele está dizendo, né, o Donald Trump, com o 5º indiciamento eu vou vencer a eleição. Ou seja, ele por mais que seja um malcriado, que não seja presidenciável, a live que eu abri no meu Instagram ontem, está lá salva no meu perfil, eu explico exatamente as políticas da administração Donald Trump. Não adianta você querer colocar o crachá ali de conservador no pescoço. Não, eu sou um conservador, eu sou um liberal, mas você torce o nariz porque o Donald Trump é malcriado ou porque o presidente Bolsonaro falou uma frase que não foi muito bem colocada. Quais são as políticas desses candidatos, desses governantes? É isso que a gente tem que olhar. Se você diz que é um conservador, você tem que colocar o pragmatismo na frente de qualquer nojinho e olhar o que a política, a administração daquele governante está fazendo. E não tem como negar, Paula, que os 4 anos de Casa Branca do Donald Trump foram 4 anos de prosperidade para os americanos, mesmo dentro de uma pandemia, e de paz para o mundo. Fabi Barroso, Donald Trump tem aí, então, responde a 4 indiciamentos. Ontem pagou uma fiança de $200 mil para ser liberado. E aí te pergunto aí que paralelo que você consegue estabelecer entre os Estados Unidos e o que estamos vivendo na política brasileira atual, Fabi?
Perseguição ao conservadorismo a gente já vê logo de cara, né? Ou pelo menos desses famosos outsiders aí que o pessoal na política costuma trazer. Trump foi realmente isso, ainda é, né? Está mostrando a força, e também o presidente Bolsonaro. Então dá para fazer esse paralelo. A diferença é que o Trump ele pode ser indiciado, condenado e presidente, né? Aqui no Brasil já não. O presidente Bolsonaro já está inelegível, né? A perseguição já deu resultado. No aspecto político, né, vamos dizer assim. Porque se a gente for perguntar para a população de uma forma geral qual o motivo que o Bolsonaro está inelegível, eu duvido, mais do que 7 ou 8 gatos pingados, dizer qual o real motivo, porque não ficou muito bem falado. Mas a gente precisa lembrar aqui que na questão do Trump, ele tem 2 adversários que agem contra si mesmo. Eu vou chamar atenção ainda para o DeSantis, né, que a Ana falou, em relação àquela declaração que ele fez até dos brasileiros para pegar essa pauta anti-imigração e não ficou muito bem, pelo menos para nós, né, que brasileiros que vimos isso, mesmo porque o Brasil não corresponde a um dos países que mais tem imigração lá. E outra coisa é o Biden, né? O Biden exagerou no mandato dele. Ele não para de dormir, não para de cair e não para de fazer bobagens, de gastar o dinheiro do americano. Acho que o americano está muito preocupado como brasileiro. Aí é o paralelo que a gente pode fazer dos gastos públicos. O Biden está gastando na guerra. E o Brasil está gastando, a gente nem guerra tem, a gente tem a nossa própria guerra, né, de todos os dias, que a gente luta, é o cidadão comum contra os políticos que não param de gastar e fazer o Estado ficar gigantesco. Então esse é o paralelo que dá para construir. Alexandre, estamos aí diante de um caso de perseguição política, porque Donald Trump tem criticado o caso publicamente, chamando o processo aí de fraude de uma verdadeira caça às bruxas, né, para atrapalhar Donald Trump na corrida eleitoral do ano que vem. Eu acho que temos também um caso de geoestratégia, que a gente viu essa estratégia lá no BRICS agora. A China querendo ampliar o seu poder. E amplia seu poder enfraquecendo o outro polo, o país mais poderoso da Terra, militarmente mais poderoso, economicamente mais poderoso. Então, lá no BRICS a gente viu, né, o nosso presidente ajudando nisso, tentando tirar o dólar como moeda, tentando chamar mais gente para ficar sob o guarda-chuva da China. Né, e dentro dos Estados Unidos o pessoal está agindo também em nome de uma ideologia: vamos enfraquecer o Ocidente, vamos enfraquecer o líder do Ocidente. Portanto, temos que combater aqueles que fortalecem. Eu lembrei, eu vi a frase dele aí, never surrender. Eu lembro da frase do Churchill, we shall never surrender. E não se entregou para o Hitler e seus nazistas. E agora é isso que a gente está vendo. E eu endosso tudo que a Fabiana e a Ana disseram sobre Trump, mas eu vejo assim, no macro, é a tentativa de enfraquecer, né? E de ficar de olho aqui no Brasil, porque afinal nós estamos ao sul dos Estados Unidos, assim como tentaram plantar em Cuba, né, mísseis voltados para os Estados Unidos. Essa é a ideia. Isso se chama geopolítica, e os chineses têm uma paciência milenar.